Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô eu aqui, Bianca Pinheiro, mais uma vez juntos, apesar de separados, para que possamos refletir um pouco sobre questões trazidas através do exemplo de Jesus. Para que isso possa nos auxiliar no nosso dia a dia aqui de plano material tão complicadinho, né, de vez em quando. Então, que a gente possa aí parar um pouquinho o nosso dia a dia e prestar atenção no que será trazido para que a reflexão seja produtiva. Mais uma vez, a casa fechada, né, por conta da segunda onda que está aí, que nós realmente temos que ter os cuidados necessários com a higiene, com o isolamento, com o uso das máscaras, do álcool gel, para que possamos seguir adiante em luta mais uma vez contra essa condição que se instalou na humanidade. Como nada é por acaso, isso também não é por acaso, mas que cada um tem que fazer a sua parte. Então faça a sua, que eu vou fazer a minha aqui, da minha casa, para a gente pensar junto. Pois bem, tem uma passagem, não só uma, tem mais do que uma passagem no Novo Testamento, ou seja, após o advento do nascimento de Jesus, que fala da relação dele com uma certa família. E essa família tinha 3 irmãos, que eram Marta, Maria e Lázaro. Nós já ouvimos, com certeza, acredito que a maioria já ouviu falar da questão de Lázaro, né, que estava lá já enterrado, na forma com que se enterravam as pessoas naquela época, ou seja, dentro de uma caverna com uma pedra pesada em cima, e as irmãs chamaram Jesus e Jesus foi até o local e Lázaro voltou à vida. Na verdade, ele voltou à vida porque ele nunca havia saído dela, porque uma vez morto não tem como voltar. Na verdade, Lázaro estava sob uma condição de catalepsia, né, onde o fio que liga o espírito ao corpo, há uma separação, assim, há um afastamento tão grande, tão tênue, que as funções vitais elas diminuem drasticamente, dando a impressão de uma morte aparente. Mas não era, então bastou o poder magnético de Jesus e toda a possibilidade de um espírito da evolução dele para chamar Lázaro de volta e ele então retornar às funções vitais normais. Pois bem, essa é uma passagem que muita gente conhece. Tem uma outra que é bem importante, que é a questão de quando Jesus estava entrando numa cidadezinha chamada de Betânia, que é próxima de Jerusalém. Quando ele vinha entrando, Marta o avista e chama para que ele vá, então, tomar uma refeição em sua casa, que vá se hospedar em sua casa. E Jesus aceita, porque Marta já era uma seguidora de Jesus, já era conhecida. Então, a Jesus aceitando esse convite, imagina, né, como não ficou Marta, toda preocupada que os preparativos da casa estivessem da maneira correta para receber esse ilustre visitante. É como nós, quando nós convidamos alguém para a nossa casa e essa pessoa vem, há uma preocupação legítima de que tudo esteja à altura do convidado. Então nós nos esforçamos e Marta estava nesse modo: vou ajeitar a casa toda para o meu hóspede, naquela correria normal, porque Jesus nunca andava sozinho, imagina Jesus com mais algumas pessoas junto. Então a coisa deve ter sido bem complicada para Marta. E a irmã de Marta, que era Maria, ela, assim que Jesus chega à residência, né, ela, então, ao invés de ajudar Marta nos afazeres, ela se senta ao pé de Jesus, que já estava sentado. Jesus, né, o que a gente tem de ilustração desse episódio é Jesus sentado e Maria a seus pés, ouvindo o que Jesus
estava falando, bebendo daquele conhecimento. E Marta, fazendo os afazeres, ela começou a ficar incomodada com a postura de Maria. Poxa, eu estou aqui fazendo todos esses trabalhos, todos esses arranjos, super proativa. E Maria sentada. O que fez então Marta? Marta foi se queixar para Jesus. E na verdade ela foi se queixar dizendo o que Jesus deveria fazer. Jesus, olha como está Maria. Diga para ela me ajudar nos afazeres da casa. E Jesus, percebendo o incômodo de Marta, ele coloca para ela justamente que Marta está se agastando muito, ela está muito preocupada com os afazeres do dia a dia, ao invés de escolher a boa parte. É como ele coloca para Marta. Ele diz assim: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então, o que isso quer dizer? Como é que a gente interpreta essa questão? Será que o trabalho de Marta não era para ser feito? Será que é para ficar assim como Maria, então? E aí a gente tem algumas reflexões e isso é importante. Seria um contrassenso entender essa passagem como Jesus condenando o trabalho. A lei do trabalho é uma das leis de Deus. É através do trabalho que a gente consegue movimentar a nossa inteligência, a nossa vontade, as nossas paixões positivas são através do trabalho, entendendo como trabalho qualquer ocupação útil e não apenas uma ocupação que me dê retorno financeiro. Então, mesmo nos afazeres de casa, nos afazeres junto à família, no centro espírita, nos trabalhos voluntários, isso é trabalho, porque isso é uma ocupação útil. Então, Jesus não condena o trabalho. Até porque, numa das passagens, ele diz: meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, o trabalho faz parte da vida do espírito, encarnado ou desencarnado, pouco evoluído ou já espírito puro. Assim como faz parte, como Jesus disse, Deus trabalha. Então, se todos trabalham, não é viável, não faz sentido Jesus ter condenado Marta por ela estar trabalhando, por ela estar fazendo os arranjos da sua hospedagem. O que ele colocou foi que a Maria escolheu a melhor parte. E aí nós temos que analisar no contexto da época. Então vamos lá, Jesus já estava do meio para o fim da sua pregação, já havia vários perseguidores, a coisa já estava assim, bem adiantada. Aquele episódio do Lázaro que eu falei, da ressurreição, que na verdade ele não estava morto, ele só retornou de um estado aí fisiológico, já havia ocorrido. E o que acontece? Maria escolheu uma parte que não será tirada. Por quê? Porque Jesus estava ali pregando. Ele estava ali falando a Maria. Quando é que e se haveria uma outra oportunidade de ouvir um conhecimento trazido por Jesus? De desfrutar dessa vibração, dessa proximidade de Jesus. Então, a questão a ser analisada é justamente essa. A Marta estava tratando Jesus com todo o carinho, com toda a atenção que ela poderia dar ao hóspede ilustre. Assim como acredito que daria a outro hóspede ilustre, mas Jesus não era qualquer hóspede. E Maria, por sua vez, tinha essa noção de que ela deveria aproveitar este momento
para buscar ferramentas para a sua transformação interior. Os afazeres de Marta não estavam colaborando para a sua transformação interior. Muito pelo contrário, a partir do momento que ela começou a ficar irritada, incomodada, aflita, ela perdeu a sua harmonia íntima. Ela passou a um pré-julgamento de que ela estaria certa e Maria estaria errada. E inclusive nessa perturbação que ela ficou, ao invés de pedir conselhos para Jesus, que é a nossa posição diante de um espírito que tem mais elevação, ao invés disso, ela ainda se coloca a Jesus de forma a sugerir que ele adotasse determinada atitude. Fala para minha irmã vir me ajudar. Então, esse exemplo, e é curioso como as figuras que existem dessa passagem trazem a Marta de pé, Jesus sentado e Maria aos pés de Jesus. E isso é bastante ilustrativo, porque lá nas escolas de ensino da época, né, nas escolas rabínicas e talmúdicas daquela época de Jesus, o mestre se colocava sentado num patamar superior aos demais alunos que se sentavam aos seus pés. Então era assim que era ministrado conhecimento: mestre num patamar, alunos num patamar inferior. E é curioso que a palavra yeshiva ou yeshivas significa assento, né, que era a palavra usada na época. E nessa ilustração, o que a gente vê? A gente vê a Marta numa postura de pé, de quem dá as ordens, Jesus na postura de mestre, e Maria sentada na postura de aprendiz. O que a gente tem que ter em mente qual é a maior das nossas obrigações de encarnados. Para que a gente veio aqui? Qual é a nossa missão, no sentido de qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer encarnado? E está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo que eu tenho quando eu venho para o mundo material, quando eu digo é espírito, né? Porque eu sou espírito no plano espiritual, eu sou espírito aqui também. Então, o objetivo do espírito ao encarnar, ao entrar na carne, é evolução. Primeiro, evolução. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que me transformar num espírito melhor. Então, as oportunidades, os cenários que se me apresentam no meu dia a dia aqui na Terra devem servir a este propósito. É isto que eu tenho que ter em mente. E a segunda, contribuir para a obra da criação. Então, minha primeira obrigação é comigo mesma. O que eu estou fazendo com as coisas que acontecem ao meu redor para que eu consiga me melhorar? E me melhorando, eu ajudo a minha comunidade, porque o meu exemplo, a minha postura, ela é observada por aqueles que me cercam. As coisas que eu falo e as coisas que eu faço são observadas. E as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, elas contaminam o ambiente de vibrações boas ou de vibrações ruins. Então eu tenho uma participação muito ativa aqui no planeta Terra. E o que acontece? Essa passagem traz Marta operacional, Maria sentimental. Maria busca o entendimento, a reflexão. Marta operacionaliza o dia a dia do mundo material. Eu preciso, na verdade, conjugar essas duas coisas. Por quê? Quando eu realizo tarefas, quando eu realizo atividades e eu não estou focada de que aquilo pode ser uma atividade para um engrandecimento meu, eu posso ficar irritada,
desarmonizada, perturbada com a atividade que eu estou realizando. E isso não está me dando ganho evolutivo, isso não está me dando transformação, porque eu não estou focada nela. Então, se a atividade não sai como eu queria, eu já fico irritada. Se outra pessoa não me ajuda, eu já fico irritada. E todos esses sentimentos negativos, eles nos atrapalham, eles nos emperram, que muitos deles são decorrentes do orgulho e do egoísmo. Se eu estou fazendo, por que ela não faz? Se eu estou fazendo, por que eu estou fazendo sozinho? Por que o outro não me ajuda? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Eu faço as atividades sem ter a preocupação na minha evolução, sem ter a consciência de que eu sou um espírito imortal e que o meu dever é a evolução, é transformar as minhas questões negativas em positivas, é buscar lá no Evangelho o que está escrito sobre o homem de bem e adequar o meu dia a dia ao que está escrito lá, é observar como Jesus agiu no mundo e tentar adequar, porque ele agiu como um homem no mundo, tirando os milagres, os absurdos lá que a gente acha que a gente não pode fazer, mas que Jesus disse, o que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Então o que ele faz, a gente também, o que ele fez, a gente também pode fazer, que a gente ainda não acredita 100% nisso e não bota em prática, mas é a palavra do mestre. Então a gente tem que buscar nas coisas das atividades do nosso dia a dia, juntar Marta e Maria. Então, eu tenho que ter a preocupação também de ser um estudante das verdades eternas, né, das leis morais, das leis de Deus. Eu bebo o conhecimento, eu afinizo com a ideia de que eu sou um espírito imortal e que eu tenho que buscar um aprimoramento. Então eu vou nas palestras, eu vou nos livros, eu vou nas aulas de YouTube que tem e busco esse conhecimento. Mas não vou ficar só sentada na postura do aprendiz. Eu tenho que aliar a isso a prática. Então eu tenho que aliar a isso o fazer. Então o fazer sem a consciência do porquê que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo pode ser improdutivo do ponto de vista da evolução do espírito. Eu posso criar obras gigantescas no plano material, fruto do meu trabalho, fruto da minha atividade, obras grandes, obras que reconhecidas, mas que pouco vão contribuir para a minha evolução espiritual. E a gente tem um exemplo muito bacana disso para nos alertar, que é no livro Voltei, o depoimento e toda a história do irmão Jacó. Quem ainda não leu, eu aconselho a ler. O livro Voltei, narra a volta dele ao plano espiritual. Ele que havia sido dirigente, trabalhador ativo de centro espírita. E chegou lá e percebeu que eu acho que foi mais Marta que Maria, não associou corretamente as duas coisas e teve que programar sua volta para refazer. Então não é o fato de dar palestra, não é o fato de fazer trabalho voluntário na casa, distribuir quentinhas, ir à rocinha, encher copinho nas reuniões, tudo isso é muito importante, é muito válido, mas a gente tem que ter a preocupação de estar fazendo de coração, de estar fazendo como discípulo do mestre, de estar fazendo por amor, porque entende a importância da tarefa para disciplinar os meus sentimentos, para me colocar na posição de aprendiz do Evangelho. E não que a tarefa vá ser sinônimo de perturbação, de irritação, de crítica do outro, de toda essa ladeira abaixo que a gente vai, às vezes, né, que despenca o que seria o bom do trabalho, a gente bota tudo a perder porque acaba não entendendo o motivo pelo qual a gente está realizando as tarefas do dia a dia.
Então, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende a mensagem de Jesus, a gente percebe que ele não condenou a Marta, mas simplesmente chamou-lhe a atenção. Que as questões do mundo material, as tarefas que a gente faz, elas são importantes sim, mas que existe algo mais que tem que ser acrescentado na realização dessas tarefas. Esse algo mais, Maria estava absorvendo naquela oportunidade única de absorver este ensinamento do Mestre. A gente está aqui hoje, sei lá se eu tive lá com o Mestre em outra vida, né? De repente até tive. Mas hoje eu estou absorvendo o ensinamento trazido através dos Espíritos, trazidos através do que foi escrito da passagem de Jesus, mas não diretamente com ele. Imagina se ele aparece, né, e eu fico preocupada em arrumar a casa ao invés de me preocupar com o ensinamento. Então é isso que a passagem de Marta e Maria nos traz. Vamos conciliar as duas, né, não tem duas asas da evolução, que é a intelectual e a moral? Aprender e saber se conduzir na vida, saber a diferença entre o que é certo e o que é errado. Então, quando eu falo de Marta e Maria, eu tenho que beber o conhecimento, mas não ficar parada nele. Não adianta eu decorar as 1000 e tantas questões do Livro dos Espíritos, não adianta eu ouvir todas as palestras de manhã, de tarde, de noite, ler todos os livros, reler, fazer resumos e ficar trancado em mim mesmo. Eu tenho que colocar isso em prática. É igual, eu adoro usar essa analogia nos meus diálogos, porque eu acho que é muito ilustrativo. Quando a gente quer aprender a nadar, a gente não adianta só assistir vídeo de gente nadando ou ficar fazendo os movimentos fora da piscina, porque eu não vou saber nadar assim. Eu tenho que entrar na água, eu tenho que beber água, tem que entrar água pelo nariz, entrar água no ouvido. Vai ser difícil, eu vou ficar com medo de ir lá para o fundo, mas uma hora eu vou ter que enfrentar e que seguir adiante. Com a nossa transformação íntima, com a nossa condição de homem ou espírito, né, no mundo, de ser humano no mundo, é a mesma coisa. A gente vai no conhecimento, a gente entende com a razão, mas a gente tem que colocar isso no dia a dia. Não adianta eu já fazer os cursos da casa, participar dos debates, dos seminários, e ficar trancada dentro de casa e não querer estar com o meu semelhante. Agora a gente não pode nem estar muito, né? Mas fora quem mora sozinho, a gente tem família, marido, filho, auxiliar do lar, companheiro, ou mesmo que não tenha, a gente vai no supermercado, a gente às vezes tem que pegar uma condução, tem que dar uma volta com o cachorro. São oportunidades que a gente tem no contato com o outro de nos aprimorar. Para quem tem impaciência, intolerância, preguiça de ajudar o outro, né, de se colocar à disposição para estar ali junto do outro. Então, cada um sabe, ou deveria saber, ou deve olhar para dentro de si e perceber aonde é que eu tenho que me melhorar. Aonde eu vejo lá na doutrina, nos livros que eu leio, certas atitudes que eu não tomo. E peraí, mas eu deveria ser assim, porque ali está dizendo que tem que ser assim, mas eu não sou ainda. É ali que eu tenho que trabalhar. É ali que no contato com o meu semelhante eu tenho que fazer, eu tenho que agir desta forma. E aí eu vou para a prática. É daí que eu, pouquinho de pouquinho de pouquinho, não desistir nunca. Isso é o estudo aliado à prática. Prática sem estudo. Posso conquistar coisas no plano material. Vou desencarnar, ficarão todas aqui. Então, não é a melhor opção. Vai ler Eu Voltei, do irmão Jacó. É um livro pequenininho, mas é interessante. E o estudo sem a prática
também é o manual de natação que eu não coloco. Eu vou sair daqui sem ter conseguido evoluir nas duas opções. Estudo sem prática, prática sem entendimento de que eu sou um espírito imortal, que estou aqui no dia a dia, do que acordo, do que vou dormir, das coisas que me acontecem. Eu tenho que ter a preocupação do como é que eu estou fluindo nisso. Isso está servindo para me melhorar ou isso não está servindo para me melhorar? Então, essa é a preocupação do espírita. E como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo perceber esse processo? Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, tudo que me acontece são oportunidades de escolha que eu tenho. Desde o programa que eu assisto de manhã na televisão, ao bom dia que eu dou para um companheiro, para um vizinho, no WhatsApp, no Zoom, tudo são oportunidades de eu escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Como é que eu vou conseguir discernir o que é certo e o que é errado? No estudo. Estudando as leis morais, né? Trocando de lugar, que foi a dica que os espíritos nos dão, né? Assim como Jesus também nos deu. Troca de lugar, se põe no lugar do outro, vê se ele ia gostar de estar sendo objeto desse tipo de conduta, desse tipo de comentário, desse pensamento. Troca de lugar. Se a tua resposta for, eu gostaria, então deve estar no caminho correto. Não precisa ter muito ajuste. Mas se da relação, se desse do que está acontecendo, você percebe que de repente o efeito não vai ser bom, o companheiro não vai gostar do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, principalmente na maledicência, na crítica infundada, ou como diz assim, na crítica inútil, porque a crítica, para ser boa, ela primeiro tem que focar não na pessoa, mas sim na ação. Eu critico a ação porque a pessoa é um espírito imortal que tem direito de errar, assim como eu também erro, porque faz parte do nosso momento evolutivo. A gente não vai acertar tudo sempre. Não dá. Então, eu vou olhar a atitude que ela teve e vou verificar se está de acordo com o evangelho ou não. E na hora de conversar com a pessoa, tem que ver se o fim que eu estou buscando é o fim que ela se transforme, que ela se melhore. E isso feito com carinho, com amor. E não com orgulho, com arrogância, com prepotência. Porque se a gente chegar com essa abordagem, não vai conseguir o efeito esperado, que é a transformação, que é com que a pessoa reflita sobre a postura incorreta que ela teve. Não é na grosseria, não é sendo ríspido, sabe? Ou até mesmo tem muitas pessoas que elas falam suave, macio, mas a carga do que está sendo colocado é uma carga agressiva. E a outra pessoa, se ela tem a mesma hierarquia e pode te responder, às vezes ela responde, mas muitas vezes ela não pode responder. E aí ela vai se sentir humilhada, vai se sentir oprimida. E é muito ruim a gente estar na posição do algoz, daquele que oprime alguém. Então a gente tem que ter muito tato, muita sensibilidade de falar no momento certo e da maneira correta, para não ferir o outro mais do que o outro já está ferido. E aí não vai ter a consequência que a gente quer, que é a evolução de todo mundo. Eu quero evoluir, quero que todo mundo evolua, porque a partir do momento que o planeta inteiro consegue acertar o passo, vai ficar melhor para todo mundo, a sociedade vai ser melhor, porque todos estarão pensando no bem comum, todos estarão pensando na fraternidade, na harmonia. Então, que eu avalie o quanto de mim é Marta, o quanto de mim é Maria, e conjugue essas duas formas de atuar, formas de agir, não só contemplativa de estudante, mas também ativa, operacional, de seguidora do Cristo, de espírito preocupado com a sua transformação íntima. Então, vamos unir essas duas. Vamos ser Marta e vamos ser Maria. Vamos nos preocupar, vamos avaliar
Em que momento eu preciso ser mais operacional e em que momento eu preciso ser mais reflexiva, né? Mais intuitiva. E jamais perdendo de vista o foco. Eu sou um espírito imortal criado por Deus para ser espírito puro. A passagem pelo plano material é uma oportunidade de trabalho que eu tenho para aprimorar as minhas qualidades, para transformar os meus erros em acertos, para transformar ainda a minha conduta equivocada do passado em conduta acertada. E eu só vou identificar quem eu efetivamente sou ainda essa condição se eu me observar. Se eu observar como é que é a reação das pessoas ao que eu digo, ao que eu faço, se eu estou sendo uma pessoa agradável ou desagradável, não se vendendo para o mundo, porque é muito fácil ser agradável no mundo quando você se vende para ele. Você tem que ser íntegro. Nós temos que ser, eu também, né? Não você, eu também. Tem que ser íntegra na minha postura de fiel seguidora da moral cristã. Não é todo ha-ha-ha que eu vou aplaudir. Não é toda postura que está na moda que eu vou aceitar e dizer que está correta. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito. E agir no mundo de acordo com isso. Fazendo o meu melhor a cada dia. Buscando recomeçar quando eu tropeçar, buscando o perdão de mim mesma, porque eu sei que eu ainda falho, é fato, mas também buscando compreensão de que os outros que estão ao meu redor também falham. E é só através dessa permuta, né, sabendo que estamos todos no mesmo barco da evolução, é através dessa permuta que a gente vai conseguindo se identificar mais. Presta atenção nos teus amigos, no que eles dizem, mas presta mais atenção ainda nos teus inimigos, né? Nas pessoas que você sabe que não tem uma empatia muito boa com você, que solta aquele venenozinho de vez em quando, aquela crítica, aquele comentário. Não fica tão irritado com o comentário, não. Reflete no comentário primeiro, sabe? Porque às vezes nas brincadeiras é que são ditas as verdades. Quem falava isso era meu pai. E hoje em dia eu presto muita atenção nas brincadeiras que fazem comigo para repensar que conduta gerou esse comentário. Até onde eu sou responsável por essa visão do outro a meu respeito, que eu considero distorcida. Será que é distorcida mesmo ou não é? Então, companheiros, companheiras, nesse mês de dezembro, quando a presença de Jesus se faz mais próxima em nossos corações, em nosso dia a dia, por conta do Natal, que a gente celebra a vinda misericordiosa dele ao planeta Terra, que a gente aproveite essa vibração na nossa transformação, que a gente aproveite essa vibração no nosso dia a dia, conjugando Marta e Maria, coração e ação, em tudo que a gente for fazer. Que as vibrações dos céus se façam presentes em sua residência, em seu local de trabalho, junto com os seus familiares, seja momento de alegria, seja momento de dificuldade que você está passando, porque todos nós temos eles. Não é dado fardo maior do que possamos carregar. Então todos nós carregamos na medida que temos capacidade. Mas se tiver apertado, pede ajuda aos céus, faz a sua prece, eleva seu coração, fala com os companheiros, com os amigos, que às vezes da onde a gente menos espera vem um conselho, vem um abraço, nem que seja pela internet. Meu abraço de coração a todos vocês. Paz e bem a todos e ótimas festas.